Muito obrigada pela honra da sua companhia de estar aqui coladaço conosco. Porque todos os dias nós acompanhamos nos veículos de comunicação, além das notícias regionais e do país, os acontecimentos pelo mundo inteiro. Você já parou para pensar de como são trabalhadas essas notícias? Como elas chegam aqui e de que maneira que elas são dadas? Porque as relações internacionais trabalham diretamente nessa área e muito acrescentam para que possamos fazer estudos, entender e até mesmo adaptar o que vivemos aqui com o que acontece lá. É isso mesmo. Então eu te convido para nos acompanhar nessa aula de cultura e informação que eu garanto que vai nos acrescentar muito. Fica aí, coladaço aqui no Responsabilidade. A gente volta já já. Estamos de volta com Responsabilidade e hoje vamos falar de relações internacionais. O que acontece pelo mundo e como repercute aqui. Por exemplo, casos como a tragédia da Noruega, a morte da estrela da música Amy Winehouse, as questões do Oriente Médio, o crescimento dos casos de hepatite nos países desenvolvidos e muitos outros. Para nos explicar toda a relação desses acontecimentos, estamos recebendo o professor doutor, mestre em Relações Internacionais, Lier Pires. Oi, professor, mas que beleza te receber aqui para a gente falar sobre esses assuntos, porque a gente lê nos jornais muitas coisas, né? E a gente quer entender a correlação, porque fica muito difícil. Eu acho que o jornal tem um posicionamento complicado. Quem não entende, não é formado, não é mestre, não é doutor em Relações Internacionais, não entende diretamente o que um fator tem a ver com o outro. Será que você pode dar uma aula, assim, falando fácil, de uma maneira, assim, um apanhado geral, o que as coisas, uma coisa tem a ver com a outra? Por exemplo, a hegemonia americana e todos esses assuntos, o caso da Noruega, o que afeta uma coisa, afeta a outra nesse balanço aí mundial? Bem, Cláudia, é um prazer estar com vocês nesse programa. Agradeço fundamentalmente aos nossos espectadores. Nós sabemos que estar cedo pela manhã, acompanhando um programa de responsabilidade social, é muito diferente do que assistir a um programa sensacionalista no horário nobre. Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar esse espaço de conhecimento, esse espaço de solidariedade com os nossos ouvintes. Para tentar responder a tua pergunta, o que as relações internacionais estudam? Elas estudam precisamente esse conjunto de acontecimentos que, ocorrendo em cada uma das diferentes localidades nacionais, possuem uma repercussão, né, fundamental no âmbito da sociedade internacional, ou seja, daquele ambiente que transcende aos estados nacionais e nas quais atuam diferentes atores, prioritariamente os estados nacionais, né, através dos seus corpos diplomáticos, né, dos seus exércitos, das suas forças armadas, mas também e cada vez mais as chamadas organizações internacionais, também, né, as grandes corporações transnacionais, né, os grandes movimentos como as ONGs e até, evidentemente, né, aqueles atores que têm um menor potencial de impacto, mas também que crescem crescentemente ou que crescem de uma forma muito contundente na sua relevância sociopolítica, que é a chamada sociedade civil internacional. Então, a partir disso, né, nós temos hoje no Brasil já estruturado, né, uma área de conhecimento que é a área de relações internacionais. Essa área, do ponto de vista acadêmico, ela é uma das que mais crescem no Brasil hoje, proliferando de uma forma muito consistente o número de novos cursos, né, acadêmicos nas mais diversas áreas. Ora, o que acontece para que essa procura seja consequente? Primeiro, que nós somos um mundo globalizado. Nós somos um mundo que está, na verdade, materializando a perspectiva consignada pelo McLuhan de uma aldeia global. Somos cada vez mais um mundo interconectado, onde os acontecimentos que ocorrem em determinada unidade nacional repercutem brutalmente no mundo inteiro. Nesse sentido, o que acontece? Acontece uma necessidade de uma compreensão ampliada desses diferentes mecanismos e, por isso, os cursos de relações internacionais têm crescido tanto, tão consistentemente e recebendo cada vez mais jovens valores promissores no campo da análise dessa realidade. É bom você estar falando isso, porque eu tenho percebido que muitas pessoas têm procurado esse curso e, assim, alguns pais, as pessoas, claro, né, que têm mais idade, não entendem assim, mas o que são relações? Meu filho ia fazer direito, ia fazer administração, essas carreiras que são mais, vamos dizer, conhecidas por antiguidade, né? E hoje em dia o pessoal já, não, eu quero fazer relações internacionais. Aí o pai fala assim, não, mas é porque ele gosta de viajar, quer dizer, não há nada a ver com isso, é a aldeia global que você está falando, né? Bem,
Nada contra quem gosta de viajar, eu particularmente gosto muito, e sempre que tenho oportunidade, né, viajo. Mas quando nós falamos, né, das relações internacionais, nós estamos falando num campo de conhecimento e num campo de atuação profissional, né? Quer dizer, poucos jovens, né, vão se deslocar para um curso como o curso de Relações Internacionais, achando que ali é a oportunidade para fazer, né, viagem de mochileiro pela Europa ou pela América Latina. Não é isso, né? O campo das relações internacionais, do ponto de vista profissional, ele se subdivide em pelo menos duas grandes áreas, né? A parte de comércio exterior, né, que é aquele profissional, né, que vai se dedicar, né, às relações comerciais, né, importando e exportando, né, trabalhando nesta seara, e uma outra área, que é aquela a qual eu me afeiçoo, que é a análise das relações internacionais, portanto, uma análise política, sociológica, econômica e também jurídica dos diversos fatos e acontecimentos que permeiam o cenário internacional. Então, esse profissional da análise, né, ele vai tanto atuar do ponto de vista acadêmico, como possivelmente será aquele profissional que buscará, por exemplo, um concurso do Instituto Rio Branco, ou cada vez mais será aquele profissional que irá trabalhar nas empresas, nas organizações governamentais e não governamentais, né, produzindo análise de cenários para orientar investimentos, políticas públicas, dentre outros aspectos. Eu estou querendo focar exatamente nisso, né? E eu quis justamente a gente começar essa entrevista falando sobre esse aspecto, porque nós somos um programa que tem que falar fácil e que tem que explicar às pessoas o que são as coisas que ainda são assim um pouco, vamos dizer assim, desconhecidas, né? Essa cadeira é uma das mais recentes, a gente poderia dizer, não é? Olha, no Brasil, o primeiro curso de Relações Internacionais, ele surge ainda na primeira metade dos anos 70, em 1974, na Universidade de Brasília, UNB. Uhum. O seu primeiro doutorado ocorre na PUC do Rio de Janeiro, né, o doutorado em Relações Internacionais do Instituto de Relações Internacionais. E hoje, diferentes cursos, como particularmente o curso de Relações Internacionais da Universidade Cândido Mendes, pontificam dentre aqueles que têm uma preparação mais sólida e consistente para os profissionais, os jovens profissionais que almejam trilhar esta carreira. Então é recente, né? 40 anos. Estamos falando de um curso relativamente recente, quando nós comparamos, por exemplo, com direito, com medicina e com outros tantos. Mas é importante dizer, por que as relações internacionais estão crescendo tanto no Brasil dos anos 90 para cá? Primeiro, por uma dinâmica cada vez mais consistente de globalização. E seguindo, uma inserção cada vez maior do Brasil na comunidade internacional. Uhum. Portanto, há uma demanda muito forte para que, em nível nacional, nós possamos ter profissionais aptos a analisar, a compreender, a discutir e, fundamentalmente, a divulgar com responsabilidade, fazendo uma abordagem crítica e reflexiva que permita, fundamentalmente, ao conjunto da sociedade ter uma visão mais inteligente desses diversos fenômenos, tentando perceber cada vez mais como essa realidade internacional impacta diretamente o cotidiano de cada um de nós. Sem sombra de dúvida. Então, voltando ali à nossa abertura, professor, explica para a gente, por exemplo, os Estados Unidos, né, que é um país tão importante para todos nós, a maior potência militar do mundo, essa hegemonia militar em contraponto com a parte econômica deles, que eles não estão tão bem, você não acha que tem ali alguma dicotomia? Como é que você acha que está sendo o posicionamento do mundo em relação a isso? Bem, nós temos que entender, em primeiro lugar, que o mundo é dicotômico, né? O mundo ele é complexo, o mundo ele é multidimensionado, o mundo ele é multifacetado. A realidade, a vida é assim. A nossa vida, a nossa existência, o nosso cotidiano, ele é essencialmente complexo, né? Na medicina tem uma coisa muito interessante, né? Quando a pessoa baixa a um hospital e tem aqueles sinaizinhos de vida que sobem e descem, sobem e descem. Quando há uma linha reta, acabou é morte. A vida. Né? Então, a nossa vida é assim. Ela tem altos e baixos. Os Estados Unidos são a maior superpotência do mundo, não apenas porque eles têm, né, o maior complexo industrial ou o maior complexo militar. Os Estados Unidos pontificam na ciência, na medicina, na tecnologia, no esporte, na cultura, entre outros aspectos,
como uma grande superpotência. Por isso, hoje, né, a partir da decomposição da antiga União Soviética, são as chamadas, na verdade, o chamado única superpotência global. Ora, embora seja a única superpotência global, aquela que tem uma capacidade de ação, né, em todo o globo terrestre, eles não estão livres de problemas internos e de problemas externos. Do ponto de vista dos problemas externos, por exemplo, hoje tem uma grande importância a questão do Oriente Médio, né, particularmente na Líbia, nesse momento em que nós conversamos. Do ponto de vista interno, a questão ainda não completamente equacionada da dívida norte-americana e do aumento da capacidade de endividamento dos Estados Unidos. Sem esse aumento da capacidade de endividamento devidamente consolidado, né, nós podemos ter, sim, um cenário recessivo no mundo inteiro. Por quê? Porque os Estados Unidos são o principal mercado consumidor do mundo. Então, se nós tivermos efetivamente uma crise aguda, uma crise de confiabilidade na capacidade norte-americana de honrar os seus compromissos internos e internacionais, nós podemos ver o mundo mergulhado num cenário próximo numa recessão bastante profunda. Que é o que a gente está assistindo, inclusive, agora, né? É o que a gente está assistindo e é aquilo que ninguém quer que aconteça. Daí os esforços concentrados, tanto em nível doméstico norte-americano quanto externo, para que os problemas dos Estados Unidos possam ser equacionados com benefícios irradiando-se para todo mundo. A natureza da China já é diferente, né? Dizem que em poucos anos a China vai superar os Estados Unidos até como mercado consumidor. Mas essa caixa preta, você não acha que é um negócio... Ninguém sabe exatamente o que é a China, né? Eles são um mercado fechado, que dizem que em um futuro próximo pode entrar numa recessão, porque eles estão tendo o crescimento de uma bolha que é irreal. E em que isso afeta diretamente os outros países e principalmente o Brasil, professor? Olha, a China é uma realidade, como você bem demarcou, diferente dos Estados Unidos. Por que a China é diferente? Ela é diferente porque ela faz parte de uma matriz cultural diversificada, ela é diferente porque ela tem um ciclo de crescimento absolutamente vertiginoso, né? Talvez um ciclo raramente visto, né, ao longo da história. Mas, fundamentalmente, a China é diferente porque ela vive ainda um regime político interno muito duro, muito fechado, aonde as informações, portanto, aqueles elementos que nos subsidiam uma análise mais coerente, uma análise mais próxima e mais responsável do ponto de vista dos acontecimentos domésticos na China, não são publicizados, não estão disponíveis, né, para o grande público e não estão disponíveis mesmo para os analistas internacionais. Então, assim, o que esperar da China, né, é produzir análises sobre cenários nos quais os dados, as fontes, são muito pouco conhecidas. Daí, evidentemente, as limitações que nós temos. Eu fico achando que o crescimento deles não é sustentável, pelo que eu tenho acompanhado, porque parece que há uma cidade, eu não me lembro, é um nome Xing qualquer desses, né? Que o prefeito estava querendo estimular a construção civil, mas não havia pessoas suficientes, porque eles não podem, para ocupar tantas unidades sendo feitas, mas eles têm que continuar gerando emprego e aquecendo a economia, então eles estão construindo verdadeiras megalópolis fantasmas. Isso é assustador, né? Olha, o cenário de crescimento da China, como nós falávamos há pouco, ele é uma coisa absolutamente inédita na história da humanidade. E inédito por diferentes motivos, um dos quais é a população chinesa. Né? A China tem aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas, né? Estaríamos falando aí de aproximadamente 7 vezes ou mais a população brasileira. Conquanto ela tenha um dos maiores territórios, né, do mundo contemporâneo, evidentemente que crescer não é apenas ter trabalhadores disponíveis, né? Crescer é também ter trabalhadores devidamente qualificados, preparados, capacitados para enfrentar os diferentes desafios que um processo de crescimento coloca. E algumas regiões da China, né, possuem esse aparato muito claramente constituído. Outras tantas regiões não possuem essa qualificação, porque os níveis de escolaridade, formação, difusão tecnológica, etc. e tal, dentro do imenso território chinês, eles são muito variáveis, né? Os níveis de desigualdade interna na China são tão grandes
quanto a população e o território do país. Portanto, não dá para falar, evidentemente, que a China não poderá viver um ciclo sustentável de crescimento, mas evidentemente que uma prudência do ponto de vista das relações internacionais sugere para que todos os parceiros que têm a China hoje como um dos seus mercados preferenciais possam também diversificar as suas parcerias para não se tornarem extremamente dependentes de um mercado cujas possibilidades futuras evidentemente são incertas. Professor, e esse ataque recente aí da Noruega, que abalou a todos nós, emocionalmente inclusive, quer dizer, um país que é tido como tudo certo, como a Suécia, como a Dinamarca, a Finlândia, onde tudo acontece como deve acontecer, né? É um país do relógio suíço. As pessoas funcionam bem, têm emprego, têm tranquilidade, têm paz. A que você atribui esse tipo de ação que de vez em quando acontece, que fica todo mundo estarrecido? O país que era o país da paz, agora os noruegueses estão em polvorosa. Você tem alguma correlação que você já tenha feito algum estudo de perceber algum tipo de comportamento que, pelo excesso de bens e de alegria e de felicidade, de tranquilidade, as pessoas têm esse comportamento tão destoante? Olha, eu vou falar uma coisa aqui que é muito pouco acadêmica, mas que... Nós não estamos na academia, professor. Podemos estar livres, estamos na televisão, o povão adora ouvir conversa de bar. Vamos tomar aqui a nossa aguinha fingindo que é uma cervejinha. Será tanto quanto melhor assim. Que é uma frase do Bob Marley, em que ele diz assim, quantas pessoas ainda terão que morrer para que nós entendamos que já morreram pessoas demais? Né? Eu, particularmente, cada vez que vejo um massacre como esse, que aconteceu recentemente na Noruega, eu fico impactado e me lembro recorrentemente dessa frase. Porque o que nós estamos assistindo é uma desvalorização do humano. E por que isso está acontecendo na Europa hoje? E acho que essa é uma questão muito importante, né, para que nós possamos explicitá-la para os nossos telespectadores. A Europa, particularmente a Europa Ocidental, a partir do segundo pós-guerra, ela viveu um processo de reconstrução, e esse processo de reconstrução, ele baseou-se, em grande medida, na reestruturação ou na reorganização do Estado em cada uma das unidades europeias. Foi substituído aquele antigo Estado liberal clássico, do laissez-faire, laissez-passer, e foi introduzido uma nova organização de orientação keynesiana, estamos falando de John Maynard Keynes, que constrói um estado de bem-estar social. Um estado também chamado de estado assistencialista ou estado previdenciário, o famoso welfare state, né, da sigla em inglês, que investe pesadamente em saúde, que investe pesadamente em educação, em moradia, enfim, em todo um conjunto de políticas capazes de elevar substancialmente o nível social, cultural, educacional, enfim, da população dos respectivos países. Ora, esse modelo de bem-estar social, ele começa a ser fragmentado, né, entre os anos 70, 80 e 90, com a implantação de uma nova organização, uma nova forma de estruturação do Estado, que é o que nós chamamos de Estado neoliberal, onde um amplo conjunto de direitos e prerrogativas, né, de conquistas trabalhistas, dentre outras, vão sendo sistematicamente podadas, sistematicamente tiradas dos trabalhadores da sociedade como um todo. Ora, por um lado, então, nós temos o desmonte, né, do Estado de assistência. Por um outro lado, né, nós temos também o aumento dos fluxos imigratórios, né, para o território europeu. Com isso, você tem uma tensão muito grande entre esses imigrantes, né, latino-americanos, asiáticos, africanos e as populações, né, originárias desses países, no momento em que as políticas de assistência estão decaindo. E quando decaem, evidentemente para todos. Então, o ataque particularmente promovido, né, pelo Anders Breivik, agora em Oslo, ele é um ataque de uma extrema-direita europeia, né, ele é a expressão de uma extrema-direita europeia, né, que nega fundamentalmente os valores humanísticos
que foram consignados na Europa a partir da transição do século XVII para o século XVIII e encastela-se em posições extremistas, né, que trabalham com dimensões como racismo, com dimensões como xenofobia, com dimensões como restrições ideológicas, em particular aos segmentos de esquerda, tenham diretamente ou não inspiração marxista, dentre outros elementos. Isso ficou claramente constituído no manifesto que o Breivik postou na internet antes de realizar os 2 atentados. Né? O atentado à bomba contra a sede do governo e o atentado, esse sim ainda mais dramático, se é que nós podemos trabalhar nessa dimensão, né, contra o acampamento de jovens promovidos pelo Partido Trabalhista, né, que é o partido base de sustentação do governo norueguês hoje. E no somatório dos resultados, nós temos aí mais de 90 vidas que foram ceifadas, em particular de jovens. E aqui nós podemos atribuir a isso, a uma parcela, a uma fração cada vez mais consistente, né, da vida política europeia, que está cada vez mais se aproximando desses ideais extremistas de direita. Né? O que nós temos que ter claros é uma coisa muito simples. Conquanto essas forças políticas na Europa hoje estejam crescendo, e isso seja bastante grave, bastante preocupante, nós não podemos esquecer também, por um outro lado, né, de que Suécia, Suíça, Dinamarca, Noruega, Finlândia, estão entre aqueles países e continuam entre aqueles países que promovem, ao mesmo tempo, o maior nível de bem-estar social para as suas populações e o maior nível também de abertura política e democrática. Então, nós não podemos acreditar que os terroristas de plantão, como o Breivik, representam fundamentalmente o conjunto da sociedade desses países. Em resumo, os bons são a maioria, né? Os bons são a maioria. É, isso aí. Né? Muito bom. Já que nós citamos Bob Marley, né, há um tempo atrás, eu vou me permitir citá-lo mais uma vez. O Bob Marley tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: nós não podemos voltar no tempo, né, e recomeçar do zero, mas nós podemos, a cada momento, fazer um novo futuro. É isso aí. Então, estamos precisando aqui fazer um novo futuro. Esse programa é para isso, professor. E eu queria que rapidamente você desse uma palhinha sobre o que você acha da história, porque eu achei, eu particularmente, eu não estou aqui para emitir a minha opinião, então vou perguntar a sua, não vou dizer a minha. Que conversa é essa dos 27 anos? O que é isso que as pessoas jovens, quando conseguem, buscam o sucesso, sobretudo esses atores, não só internacionais, a Elis Regina também aconteceu, a Cássia Eller, não aos 27, mas também, depois de atingir o ápice, o apogeu da sua carreira, faz um negócio desse. Quer dizer, agora recentemente o Michael Jackson, até o próprio Elvis Presley. Rapidamente, dá uma palhinha sobre o que você acha do suicídio da Amy Winehouse. Acaba sendo a crônica de uma tragédia anunciada. Né? Quer dizer, essa a gente já sabia, né? Pois é, nós temos uma dinâmica, né, que envolve esse universo da mídia, né, do marketing, dos shows, dos espetáculos, né, onde, evidentemente, o acesso a fãs, a poder, a prestígio, a dinheiro, né, colocam uma dimensão super-humana. Né, promovem aí super seres que, de certa forma, perdem a noção de finitude da vida. Nós temos que ter muito claro... E de valores também, né? De valores, de finitude. Né? O que nós temos que ter muito claros é que nós somos seres finitos. Né? E a nossa vida, ela deve ser dedicada, ou pelo menos deveria ser dedicada, né, a fazermos coisas que, de alguma forma, tornassem esse mundo um mundo melhor. Olha aí. Eu acho que é isso. Nós temos esse compromisso. Eu, enquanto intelectual, enquanto profissional, tenho buscado isso. Vejo que você, enquanto jornalista, também. Eu fico muito feliz quando nós podemos, de alguma forma, falar para pessoas como o nosso público, que certamente pensa da mesma forma e também trabalha para a promoção de um mundo melhor. Professor, a quem que você quer agradecer, quer homenagear alguém, mandar beijos, abraços? O que você quer dizer como 30 segundos de considerações finais? Não, agradecer a oportunidade de estar aqui com você, agradecer a imensa rede de contatos profissionais e pessoais que, de alguma forma, nos permitem crescer enquanto seres humanos e enquanto profissionais. E aí,
pessoal do UPERJ, o pessoal do UBM, do Colégio Pedro II, enfim, de tantos espaços de atuação profissional, mas fundamentalmente agradecer aos nossos telespectadores pela imensa oportunidade, né, de nos ouvir e pela imensa disponibilidade de nos doar aquilo que eles têm de melhor, o seu tempo e a sua inteligência. A esses, meu muito obrigado. Muito obrigada a você por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco do seu conhecimento, explicando um pouco claramente, né, esses assuntos que a gente fica aí tão nebulosos normalmente. Um beijo para vocês todos, nossos espectadores, todo mundo que escreve nas nossas redes sociais, a Eneida França, a Nina Kaufmann, Ana Maria Ramalho, do colunista do JB. Obrigada, Ana Maria, sempre divulgando o nosso trabalho. Tony Fonseca, nosso editor. Cláudio de Holanda, de Copacabana, Samanta Leal, do Rio de Janeiro, Carmen Cecília de Maricá, um beijo, Vitor Soares de Caxias, Leonardo Camargo de Campurande, Michele Gomes de Macaé, muito obrigada a todos vocês que estão sempre aqui coladaços, nossos amigos, fiéis companheiros, nossos espectadores queridos, obrigada pela sua audiência, fiquem com Deus, lembrando sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável nós todos ficamos. Fiquem com Deus, até a próxima.